E sambataliua. Não, tu pode responder camungu, que é o feliz sábado, entendeu? Eu falo e sambataliua, feliz sábado, e vocês respondem camugi, que é a confirmação. Mas eu não sei qual é o nosso problema, nós somos meio que africanos, não é não? A Bahia é a África do Brasil, então por que nós estamos tão distantes desse povo? Queridos, uma hora dessas, lá já são 3 da tarde, né? Em alguns locais de lá. E as pessoas ainda estão na igreja, adorando ao Senhor. Essa semana é interessante, não é? Porque eu viajo por aí o tempo todo. E eu não sou muito de exceder o horário dos sermões, mas aqui parece que Deus precisava que fosse dessa forma. Porque, por mais que eu tente terminar cedo, mas vai ficando tarde. Agora mesmo já me disseram, precisa terminar cedo. Eu acho legal, a gente precisa ter um pouco de ética, mas eu fico te perguntando, como você imagina que é o céu? Como será? Porque se você for ler a Santa Bíblia, diz assim que lá no céu, a adoração é 24 horas. Né? Os querubins, os serafins estão em volta do trono de Deus e eles estão santo, 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 o tempo todo. E eu vou falar uma coisa triste para você, viu? Quem não gosta de igreja nesses dias não vai para o céu, não. Porque é meio forte o que eu vou colocar. E isso não é nenhuma justificativa. Eu normalmente, quem me conhece sabe que eu não passo. Só tive 2 problemas aqui, ou melhor, não é um problema. Só vi algo diferente. Aqui na Central de Irecê, quando eu fui fazer a semana de oração em Irecê, o pastor me disse, irmão, precisa terminar 9 horas, porque tem uma favela no caminho, e tem uns bandidos. E eu não, só porque o pastor falou, só terminava 10. Eu falei, Jesus, eu fiquei com vergonha de segurar na mão do povo, porque eu falei, como que eu vou olhar para a cara do povo? Mas eu não sei, eu dizia, tá bom, pastor, eu juro para o senhor que termine 10 para as 9. Quando olhava era 10 horas da noite. Então essas coisas são estranhas, né? E por que eu estou dizendo que quem não adora aqui não vai adorar lá? Porque há 6.000 anos atrás, aproximadamente, o Senhor Deus teve um problema com um cidadão chamado Lúcifer. E ele era um cidadão celestial, né? Anjo de luz. Ele tomava conta de uma banda, era o maestro do coral da cidade celestial. Mas o cara era meio estranho, não é? Ele começou a olhar e disse, eu tenho mais potencial, eu sou mais alinhado, eu sou mais assim, sou mais assado. E ele levantou uma guerra contra as hostes celestial. E aí ele foi expulso do céu, não é? E aí nervoso, porque está com os dias contados, não tem mais oportunidade, ele fica tentando perseguir um e outro. Né? Luta contra cada um de nós com inveja da gente. Então qual é o problema de Deus não levar para o céu pessoas que não são adoradores? Porque ele já teve um problema com Lúcifer. E se ele me leva para o céu sem vontade de estar perto dele, ele é como se ele fosse demonizar o céu de novo, levar Satanás para o céu. Então, Deus não vai salvar nenhum homem ou uma mulher que ele não possa comandá-lo. Eu vou repetir, Deus não levará para o céu nenhum homem ou mulher que ele não possa comandá-lo. O que eu acho interessante é que eu deixei isso, mas eu gostava do jogo da Copa do Mundo. E tinha dia que era 3 da tarde, por causa do fuso horário lá no país, ou melhor, 3 da manhã. Eu levantava 2h30 e ficava ali. E quando o Romário fazia um gol, tremia as carnes, sabe? E arrepiava, e era aquela euforia, aquela loucura. E os 90 minutos dos jogos, eu desejava que fosse 180, galera. Porque era tão legal, não era, Wilson? Então a gente, que não tomara que você, parece que não queria que acabasse. Então é assim, eu gostava do jogo, gostava, não é? Mas eu entendo o seguinte, nós tiramos tempo para aquilo que consideramos importante. Se eu não tenho tempo para a igreja, é porque isso não é importante para mim. Se eu não tenho tempo, eu tenho tempo para os amigos, tempo para os negócios, tempo para os jogos, tempo para a quadra de futebol, tempo para um montão de coisa, tempo para a rede social, mas não tenho tempo para Deus, então é porque isso não é o mais importante na minha vida.
Mas eu estou dizendo isso apenas para justificar, eu não sou dono do tempo. Eu espero que hoje seja só 25 minutos, viu, Dinho? Para não atrasar o batismo da criancinha aí. Mas isso não é bem comigo. Eu sei que eu estou animado. Em nome de Jesus. Spurgeon dizia: coloque fogo no seu sermão ou põe o seu sermão no fogo. Eu preciso fazer isso aqui essa manhã em nome de Jesus. E quando o fogo está queimando, eu não vê a hora que acaba, não é, Tazilene? Nós não vemos. Tem adventista que não gosta muito de ouvir falar de fogo. Mas o Senhor Jesus, ele é fogo. A sarça ardente, quando o Senhor Deus se manifesta para Moisés, acontece através de quê, Everson? De fogo. Salomão, ele constrói o templo ao Senhor, e quando ele é concluído, o Senhor vai lá e consolida com o quê? Com fogo. Elias no Monte Carmelo olha para os profetas de Baal e diz: molhe o tanto que quiser a fogueira. E ele implora aos céus e Deus manda o que do céu? Fogo para consumir o holocausto. No livro de Levíticos, há 5 vezes a exortação dizendo assim: não deixa o fogo apagar do altar, não deixa o fogo apagar do altar, não deixa o fogo apagar do altar, 5 vezes. João diz assim: eu batizo vocês com água, mas virá após mim um que vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? E com fogo. Ele diz assim: eu faço dos meus anjos ventos e dos meus ministros labareda de fogo. 4 coisas que o fogo faz e vai fazer aqui nessa manhã. O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica e o fogo alastra. E nessa manhã na tua vida ou o fogo vai alastrar ou vai diminuir. Depende só de você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, ou melhor, se o menino pôr na tela, Hebreus capítulo 12 e o verso 1, em nome de Jesus. O livro de Hebreus chama muito a minha atenção, porque ele tem um diferencial muito grande. Os teólogos costumam se referir a Hebreu como o 5º evangelho. Como assim, gente, o 5º evangelho? É porque nós temos 4 evangelhos, não é que é São Mateus, São Marcos, Lucas e João. E esses 4 evangelhos falam do ministério, Mirna, terreno do Senhor Jesus na face da terra. Mas o livro de Hebreus, ele é diferenciado, porque ele começa desde o seu primeiro momento a falar do ministério celestial do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha que perfeito. O livro de Hebreus, que é um livro estranho, referente ao autor, há umas dúvidas, uns dizem que foi Paulo, outros não sabem quem foi, mas fato é que Hebreus tem um quê de profecia, e ele é muito diferente e muito especial. Romanos e Hebreus são os livros mais importantes da Bíblia, segundo os teólogos. E o livro de Hebreus, ele fala do 5º evangelho, que é o ministério celestial do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E hoje nós vamos ler uma expressão que para mim, ela é definitiva. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Nós temos uma expressão que vai mudar a tua vida nessa manhã em nome de Jesus. A Santa Bíblia, ela é composta, na sua maioria, de textos descritivos. Como assim? Na maioria da Bíblia ela descreve, não é? Descreve a história de Israel, você pega como exemplo. Descreve a história dos heróis da fé, você pega como exemplo. Ela é um livro de exemplos para você imitar aquelas pessoas. Tem os maus exemplos que você não quer, mas tem os bons exemplos que você aprende e fala: eu quero esse. Então quase toda a Bíblia é composta de textos descritivos, que descrevem situações. Mas há uma parte da Bíblia que tem textos que são prescritivos. Eles prescrevem para mim e para você coisas que nós precisamos fazer. E esse texto que vamos ler nessa manhã, ele é um texto prescritivo. Ele não está descrevendo nada, o autor de Hebreus ali, ele está prescrevendo. Prescrevendo para quem? Para a igreja de Novo Horizonte, aqui em São José do Jacuípe. Uma igreja que está sendo ungida e que fará grandes coisas para a glória de Deus aqui nesse bairro. Uma igreja que não mais será a mesma. A Mirna disse que esse ano de 26 vai ser um ano ousado, um ano de valentes, um ano de gideões, de loucos por Jesus, que vai para cima e vai ganhar muitas almas para o Senhor aqui nessa igreja. E para isso acontecer, nós precisamos nos entregar,
Porque Deus não pode, nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Você entende isso? Nós não podemos dar a outros aquilo que não temos. Então, essa história de evangelizar, de ganhar alma, não é algo que você decide como se decidisse fazer um curso ou ir para o trabalho ou administrar uma empresa. É um dom. Evangelizar é um dom, fazer missões é dom. E Deus quer encher de dons as pessoas aqui de Novo Horizonte para fazer missões e para ganhar muitas almas para o reino de Deus. E o texto de Hebreus, no capítulo 12, descreve algo muito interessante que vai mudar a tua vida nessa manhã e a minha também, em nome de Jesus. Mas antes eu queria orar com você rapidamente para a gente entrar na mensagem em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, como é maravilhoso saber que estamos aqui adorando ao Senhor, porque culto não se assiste, Senhor, culto se presta. Nós estamos aqui para fazer o culto ao Senhor nessa hora, e já está acontecendo desde os primeiros momentos, Pai. Então nessa hora que não tem ninguém bom, nem quem prega nem quem ouve, não tem um bom aqui, Senhor. O bom é o Senhor. E vai funcionar esse culto quando os adoradores compreenderem que é um por todos e todos por um. Esse culto vai ser de poder, porque nós compreendemos que a união faz a força. E aqui não há para ter diferenças, não há para ter alguém que sinta assim ou sinta assado, porque todos nós devemos ter o mesmo propósito nessa hora. E enquanto nós estamos adorando aqui, nós compreendemos, de acordo com a tua palavra, que milagres estão acontecendo e sendo providenciados para as nossas vidas aí fora. O Senhor está aí na frente, quebrando corrente, endireitando as coisas, quebrando barreira, abrindo portas, fazendo milagres, porque o Senhor diz na tua palavra que enquanto o crente adora, os milagres acontecem. Nós queremos ver milagres essa semana. Eu profetizei desde o primeiro dia, Jesus, que ninguém sairia daqui do mesmo jeito. Eu creio, Pai, que os frutos virão e que os testemunhos acontecerão, e eu tenho certeza que Tu já fizeste grandes obras durante essa semana dentro da congregação. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque resolveu estar conosco durante essa semana, decidiu nos abençoar durante esses dias. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu queria que a igreja, em uníssono, lesse essa sentença bíblica comigo. Vamos lá, em nome de Jesus? Vamos todos. Portanto, também nós, visto que queremos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, corramos. Amém, graças a Deus. Pega na mão do teu colega de banco e aperta com tanta força até ele gritar aleluia. Pega na mão do menino, Jesus. Pega na mão do filho desse menino. Pega na mão. Segura na mão dele. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Agora vamos lá. Ô glória! Aleluias! Graças a Deus. Queridos, essa palavra se refere a mim e a você. Essa é uma palavra para o tempo do fim. Tem alguém aqui que tem dúvida sobre o que vivemos nos últimos dias da história desse mundo? Alguém tem dúvida? Se você olhar os sinais, você vai perceber isso. Só que tem uma coisa mais forte que isso. Sabe o que é? É que a nossa vida passa como um rio correndo. E os dias como sonho, ele se acaba. Um dia desses eu tinha 18, depois 38, depois 48, e vamos parando, não é? E o tempo voa e parece que 18 era ontem. Quanto tempo faz que eu vi Adinho ali na igreja central, cantando tantos hinos lindos, e eu, o menino, fazíamos peças, não era, Adinho? Encenações da morte de Jesus aqui. Era a coisa mais perfeita do mundo, sabe? Nós éramos os pequenos atores cristãos, né? Lá da década de 80. E o tempo passou e hoje já somos os senhores. A vida é passageira. E sabe o que é, irmão? É que daqui a pouco, muitos de nós estaremos, se Jesus demorar de voltar, no cemitério.
Porque nós acabamos e nós temos uma vida de prazo de validade. Você entende isso? Vida com prazo de validade. O tempo voa. Nós voamos, não vemos o tempo passar. E sabe o que é urgente? É que como que seres humanos que não têm garantia do amanhã pode ter tanta prepotência e achar que é dono do seu próprio futuro? Nós não somos ninguém. Nós pertencemos a Deus e dele dependemos. Nós pertencemos a Deus e dele dependemos. Eu preciso ser liberto cada vez que eu abro a minha boca. Seres humanos que uma navalha pode te levar à morte. Uma picada de um inseto pode te levar à morte. Uma queda da forma errada pode te levar à morte. Somos tão frágeis, irmãos. É por isso que nós não podemos viver um minuto sequer sem a presença do Senhor, o nosso Deus conosco, para nos dar garantia de vida. Vejo as pessoas falarem de poder. É porque Trump é poderoso, é porque Vladimir Putin é poderoso, é porque o pançudinho lá da Coreia do Norte é poderoso. Não há poderosos nessa terra. Os grandes homens desse mundo passaram. Mikhail Gorbachev passou. Leonid Britney passou, Stalin passou, George Bush passou, Collor de Mello passou, Fernando Henrique Cardoso, todos os poderosos passam, só Jesus Cristo permanece. E é por isso que essa é a manhã de nos entusiasmarmos com Deus, porque Ele é presente aqui, nos prometeu uma vida futura, uma vida eterna que não se acabará mais. Eu não posso deixar o diabo roubar minha alegria. Eu não posso deixar Satanás roubar o gozo da salvação que Jesus Cristo me deu. Não deixe que qualquer filho das trevas venha dizer que você não tem mais bênção, que você não pode ser mais feliz. Quem é essas pessoas para determinar o teu futuro? Deus tem um futuro para cada um de nós, que é futuro de bênção e não de maldição, futuro de alegria, futuro de vida plena, vida serena, vida abundante. Então, há razão para louvar, para glorificar, para animar. E eu não sei por que nós temos dificuldade de dar glória aqui, não é? A menina cantou um hino tão lindo aqui, só eu dei glória, e todo mundo ficou calado. Será por quê? Eu tinha um pastor lá na minha igreja que dizia assim, o nome dele é pastor Adilson Menegaso. Quem foi ovelha de Adilson? Adilson, eu era ancião dele lá no bairro Oliveira, ele me dizia assim, Jean, o jeitinho dele, é melhor imitar o que é bom do que inventar o que não presta. E por que ele falou isso? Porque a igreja de São Luís, ali em Capim Grosso, era a igreja do Glória. E era criticado em Capim Grosso, porque São Luís, igreja de Jean, de Reine, é do Glória. Eu saí do Oliveira e fui fundar o São Luís. E aí alguns criticavam o pastor Jean, glórias é de Deus. Por que a gente canta hinos dizendo aleluias e glória a Deus e não verbaliza fora do hino? Que preconceito infeliz é esse? Ah, mas é coisa dos pentecostais. Bem, glória a Deus é coisa de Deus. Ah, mas você é pentecostal? Bem, eu sou até o tutano. Mas a minha base para ser pentecostal não é porque tem uma igreja aí que diz que é pentecostal. O cara arrumou o nome de fantasia. E ele botou igreja pentecostal, é o nome de fantasia. Mas a razão social do Pentecostes, ela surge lá 2000 anos atrás. Não é quando os crentes estavam malucos, loucos por Jesus, e não tinha diferença entre eles. Vivia todos iguais, e era uma bênção de Deus, e a glória do Senhor era manifestada. Essa é a base da igreja adventista do sétimo dia, viver um novo Pentecostes, considerando o período de 2000 anos atrás. A toalha acabou, né, Dinho? E eu queria dizer para você, queridos, em nome de Jesus, que a nossa igreja não pode ser preconceituosa. Ela precisa compreender que Deus se manifesta onde Ele quer, na vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e só quem tem discernimento é que conhece. Eu não estou dizendo para você fazer uma coisa retórica, glória a Deus, aleluia. Ninguém estou sugerindo isso. Eu estou sugerindo que quando o Santo Espírito de Deus que está aí, você compreende isso? Quando o Senhor Espírito Santo, que deve estar passando no ouvido daquela morena lá, depois vai visitar aquele irmão loiro ali. Se você sentir a presença do Senhor Espírito Santo, você pode glorificar, porque Ele é digno. Se você tem dificuldade de adorar aqui, não vai conseguir adorar lá. E é por isso que a igreja de Deus precisa ter paz com Deus nessa manhã e acreditar que tudo é possível ao que crê.
Bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra nos traz um recado muito lindo e eu fico louco com essa proposta, porque isso sugere que o Senhor Jesus está às portas para chegar, já arrumou a bagagem, já está despedindo do Pai, está vindo para a terra para buscar a sua igreja. E o autor de Hebreus, após ele falar tanto do ministério do Senhor Jesus, após dizer que o próprio Deus olha para o Cristo lá no início de Hebreus e fala assim: ó Deus, teu trono subsiste eternamente. O próprio Deus chama Jesus o Filho encarnado de Deus, o dono da igreja, bendito seja o Senhor. E depois do livro do autor falar tantas coisas lindas, ele começa agora, a partir do capítulo 11 de Hebreus, ele começa, parece que dá um devaneio, ele sai de tratar do sacerdócio celestial do Senhor Jesus Cristo e começa agora a entrar em uma palavra de exortação, e dentro dessas exortações tem uma que diz assim, que é uma recomendação ali, e fala assim: e portanto também nós, visto que estamos rodeados por essa nuvem de testemunha, cabe a cada um de nós desembaraçar de tudo que nos atrapalha e correr também. O autor de Hebreus compara a vida cristã, né, com uma corrida olímpica. Antigo esporte que existia na Grécia, onde os competidores corriam 42 quilômetros, que ligava a cidade de Maratona a Atenas. Os competidores corriam esses 42 quilômetros de Maratona a Atenas, e o autor do livro ele faz uma comparação e fala: a tua vida cristã é uma corrida. É como a maratona, é como a Olimpíada que liga a Maratona a Atenas. Você precisa correr, e todos esses precisam correr também. Quem vai te ajudar nessa corrida? Quem são os espectadores dessa tua luta, dessa tua carreira espiritual? Personalidades bíblicas que morreram, ou alguns que nem morreram e desfrutam da glória. Nós temos Enoque que desfruta da glória. Nós temos Moisés que desfruta da glória, talvez há outros que desfrutam e que a Santa Bíblia não fala, mas podemos acreditar assim. Essas pessoas são os assistentes da tua corrida. Não estamos nesse mundo sozinhos. 24 horas somos monitorados. Temos obsessão por procurar pessoas, por acreditar no outro, por trocar ideia com o outro. Nos sentimos carentes, queremos conversar com os outros. Aqui. Mas o tempo todo existe Cristo. Cristo em cada canto da casa, Cristo em cada cômodo, Cristo a cada hora do dia, Cristo em cada momento da viagem, Cristo conosco, a esperança da glória. Você não está sozinho, aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que te acompanha 24 horas por dia. Pode ser numa noite escura, pode ser numa estrada isolada, pode ser em qualquer ambiente da vida, Ele está contigo porque Ele te ama. Então, se você estiver andando por aí se sentindo um pecador, um desvalido, pare. Gaste um tempo de joelho e peça a Deus sua graça abundante. Depois levante do joelho se sentindo perdoado e você estará perdoado. Isso é a graça de Deus para que você compreenda que a presença dela é para te dar esse valor espiritual. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E agora, essa palavra vem te dizendo que você participa de uma maratona. Há uma corrida olímpica que você está participando, talvez inconscientemente, mas Deus quer reavivar essa competição nessa noite em nome de Jesus. Talvez esse verso solto não te diga muita coisa. Qual é a nuvem de testemunha que o autor está falando? Qual é a Olimpíada que o autor está falando? Para compreender o capítulo 1 do verso 12, precisamos olhar para o capítulo 11, você não vai fazer isso agora na igreja, mas em tua casa. Mas se você for ver o capítulo 11, você vai descobrir que há uma galeria de grandes homens e mulheres que são chamados de heróis da fé. Eu quero te dizer que quando Hebreus diz assim, você tem uma nuvem de testemunha, ela está te chamando a atenção para olhar lá para o passado, para o início da criação do mundo. Eu vou falar uma coisa para você estranha, mas você acredita que é real. Deus construiu o mundo pensando no seu final. Eu vou colocar de uma forma mais clara. Deus tem o controle tanto da humanidade que Ele fez o mundo só por causa de você. E a partir do primeiro momento que Ele disse, haja luz, Ele já sabia que haveria lá longe, em algum momento do futuro, a conclusão dessa luz que brilhou na face da terra 6.000 anos atrás. Deus instituiu o começo pensando no fim. E
E essa história de evangelho não é algo que você diz, mas o evangelho foi Jesus. Não, o evangelho, ele acontece desde o Éden. Deus instituiu o santo evangelho desde o Éden, que é o seu evangelho. E se você for observar, nós encontramos um homem, uma personalidade que fez lindo nos seus dias e que nos dá o parâmetro para participar dessa Olimpíada. Há alguém na margem do Ed que pegou o bastão do evangelho na mão, acendeu a tocha e disse: eu sou de Jesus, nada vai me tirar do caminho. Eu vejo além da multidão furiosa, eu vejo além dos gritos que ameaçam, eu vejo além do calor da batalha, eu consigo enxergar além do céu azul, uma promessa, uma vinda, um ponto aí no futuro, onde nós viveremos a glória, porque o homem é importante demais para ter vida de prazo de validade. O homem é semelhança de Deus, não pode se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a vontade da carne, não a vontade de um coração pervertido, não a vontade de um ego egocêntrico, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vossa santificação, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que não perece, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo quer se revelar na vida do crente nessa manhã, quer mostrar para você que há um futuro, que não pode ficar por aí, no meio de caminho, achando que não tem mais bênção, que as coisas não vão acontecer, que tudo acabou, essa vida de depressão, de pânico, de desalegria, de desalento, de insônia. Deus quer que tu tenha vida abundante. Aleluia. Me permita contar uma coisa e não se escandaliza com isso. Não sei se já contei aqui, mas eu acho isso super interessante. Quando Davi diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento, quando me levanto, de longe conhece o meu levantar e o meu caminhar. A palavra nem chegou na minha boca e tu já sabe tudo, aleluia. Tu me cercas por trás e por diante. Se eu subo para cima, tu estás. Se eu desço lá no Seol, tu estás também. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não consigo entender. Para onde eu me ausentarei da tua presença? Isso é perfeito. A ciência médica não entende o que Davi diz. Por muito tempo os médicos diziam que Davi era um louco, porque essa expressão, quando Davi diz assim, tu me tecestes no ventre da tua mãe, a substância nem existia e lá no céu tu escreveu meu nome, isso é perfeito. Ninguém tem esse nome aqui, é um nome secular, minha querida, seu. O seu nome está lá na glória que aconteceu no dia que teu pai te gerou no ventre da tua mãe. O meu, o seu, o nosso. Nós temos um nome lá na glória. Bendito seja o Senhor. Dona Natide, a senhora tem um nome lá na glória. Bendito seja o Senhor dos exércitos. E a ciência médica não entende isso. E eles passaram muitos anos, na década de 90, eles fizeram uma reunião e eles estavam confusos, querendo descobrir como que o feto é gerado, que eles entendiam a expressão do Salmo como uma utopia, como uma lenda. Eles não acreditavam e nessa reunião, eles começaram a pesquisar o critério da geração do ser humano. E não se escandalize com o que eu vou colocar. Mas vocês só estão aqui porque isso aconteceu, então fiquem, né? Vocês fazem parte desse ritual, então. Mas eles pesquisaram e descobriram que quando teu pai e tua mãe, quando o marido e a esposa, eles se reuniram no ato sexual, e quando o esposo, ele entra em uma relação sexual com a sua esposa, e ele ejacula na vagina da sua esposa, ele libera 600 milhões de espermatozoides em uma relação sexual. Esses 600 milhões de espermas seriam 600 milhões de crianças, se isso fosse possível. Eles fizeram a conta e disseram, bem, nessa relação aqui, se todos fossem gerados, daria 9 quilômetros de criança empilhada 11 vezes por cima da outra, em uma relação sexual. A distância da vagina da mulher para o útero, em média, é de 10 a 15 centímetros. Todos esses 600 milhões de possíveis crianças, eles foram todos com ímpeto para ovular. Todos queriam ser você, queria nascer, queria existir. E nessa longa estrada da vida de 15, 14 centímetros, Deus olhou você, Deus viu você e Ele fez algo extraordinário, o maior milagre da história. Ele fez simplesmente algo absurdo. Ele fez com que
500.999,90 possíveis crianças morrerem só para você existir, minha filha. Ele fez com que todas as possíveis crianças morreram só para você existir, meu irmão, só para nós existir. Eu penso que Deus, olhando essa luta, Gilson, dessa longa estrada da vida para um minúsculo esperma, ele olhou para Gilson e disse: está precisando de uma focinha? Vai lá, campeão. Chega primeiro que eu quero trabalhar na tua vida. Eu quero usar você. Eu quero usar você. Eu quero usar você. E você existe aqui porque você já é um milagre da criação. E Deus não está contente apenas em te gerar, mas Ele tem um plano, porque você é muito importante para acabar por aí, para finalizar no cemitério, Wilson. Né? Ele diz: eu tenho um plano para você. E agora Ele manda uma prescrição, uma recomendação especial para a igreja dele. Fala: portanto também você participa dessa Olimpíada, participa dessa corrida. Quando começou, pregador? Começou lá na margem do Éden. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o grande mártir Abel. Quem era Abel? Era o irmão de Caim, mas naquele momento, na margem do Éden, Abel ouvia a voz de Deus e Caim não conseguia ouvir. Veja, dois irmãos, duas adorações, uma ele aceita, a outra não. E agora Deus olha para a oração de Abel e diz: o seu testemunho de fé é eloquente. Abel viveu nos seus dias com uma visão além do momento. O crente que vive pela fé, ele não olha esse momento, mas ele tem uma visão além disso aqui. O crente que vive pela fé, ele é profeta. Está todo mundo dizendo que não vai chover, o crente diz: vai chover. Está todo mundo dizendo: pode ir para a guerra que vai ganhar. Chega o profeta e fala: não vai para a guerra que vai morrer. Às vezes a palavra do profeta é contrária à que a maioria quer. Mas é assim que funciona na vida daqueles que vivem com Deus. E Deus quer fazer profetisas e profetas dentro da congregação para que o nome dele seja engrandecido nessa cidade e em todas as suas cercâneas. E Abel sabia ouvir a voz de Deus, e é por isso que ele levou a adoração perfeita, irmã. E diz a Santa Bíblia que Abel viveu nos seus dias fazendo a adoração perfeita, e mesmo depois de morto, o seu testemunho de fé ainda é o quê? Eloquente. Bem, Abel faleceu, mas o bastão do evangelho não ficou parado, a tocha não se apagou. Eu vou saltar algumas personagens, mas nós encontramos Enoque. Enoque era um homem que viveu com Deus, para Deus, por Deus, que um se apaixonou pelo outro, e o Senhor falou: não dou conta de ficar longe de você, eu quero você comigo. Oh meu Deus, isso é perfeito. E Enoque foi trasladado para os céus em vida, deixou o bastão num canto, porque Deus se apaixonou por aquele homem que só vivia para a glória de Deus. Ah, você se lembra de Enoque? Vou te dar uma citação de Enoque para tu ler em casa depois. Vai lá no profeta São Judas, o irmão do Senhor Jesus Cristo, e vê lá uma citação de Enoque, diz assim, ó: eis que o Senhor virá com milhares e milhares de anjos e miríades, e os arrogantes, os presunçosos, os blasfemos, os mentirosos, e ele cita um monte de coisas, serão queimados. Essa é uma citação de Enoque, que foi citada por São Judas, e tu pode ler em casa. Esse homem amava o Senhor, escreveu 3 livros, que não foi canonizado, mas livros sacros e santos, que vale a pena conhecer. E o Senhor se apaixona por Enoque, Enoque se apaixona por o Senhor. E ele sobe para o céu e desfruta da glória, irmão. Quando eu era pequeno e vestia sunga na igreja central de São José, eu via gente que desejava ir para o céu. Tinha gente que jejuava para ser trasladado, mas o tempo passou e o povo perdeu isso. Está cheio de gente desejando não ir para o céu. Não quer que o mundo acabe. Está gostando da vida que ficou bom. Antigamente comia um pão de 8 em 8 dias. Agora come pão toda hora. Nem precisa mais de pão, agora é pizza, é estrogonofe, é lasanha, não sei o quê. É tanta coisa boa aqui na vida secular, na vida palaciana, que tem gente que nem está pensando nisso. Mas eu quero te dizer que se você não começar a entender que você foi criado com um propósito agora, você vai ser deixado para trás no dia do juízo final. Bem, Enoque subiu para o céu, mas o bastão não parou por ali. E eu salto alguns personagens, mas nós encontramos Noé. Noé segura o bastão na mão, entende o propósito, entende a corrida, entende a Olimpíada e começa a viver com Deus. E Enoque vivia em uma comunidade onde na época não chovia do céu, mas as chuvas vinham minadas da terra, a terra era molhada, não tinha chuva das nuvens. E aí Deus aparece e fala: Noé, a nação está corrompida, a nação está pecadora, eu vou mandar um dilúvio do céu,
e aquilo que eles acham que não deveria acontecer, vai acontecer, e vai alagar toda a terra, e todos morrerão pela desobediência. A lição hoje falou, os meninos colocaram muito bem aqui, o segredo é a obediência. Deus ouve os obedientes. Quer ouvir resposta da tua oração? Submete a Deus. Quer determinar e Deus honrar, como Elias? Eu digo que não vai chover. Olha que ousadia. Aí Deus falou: Elias, espera aí, amigo, não é eu não, mas tu tem crédito aqui comigo, então eu vou assinar embaixo, não vai chover. São Tiago diz que Elias era homem comum como nós. Olha que lindo. Tiago diz: Jean, Elias era um cara fraco como você, mas determinou no coração e resolveu ser diferente, e aconteceu. Deus quer fazer essas coisas. A santidade é o segredo do sucesso. Santidade, o segredo dos milagres é a santificação. Nós estamos lendo sobre homens aqui que nem a Bíblia tinha, irmã. Esses senhores que eu estou colocando aqui nem tinham a Santa Bíblia. Como que puderam ser tão fiel a Deus sem a palavra? Hoje tu tem a palavra, o exemplo deles tem 2 chances a mais de ser fiel, de viver vida de fidelidade. Sabe o que é o interessante? É que para ser fiel não precisa produzir, só precisa pedir. O segredo do crescimento espiritual é pedir. Mas tá gente que não quer pedir, quer fazer, e esses não são crentes, são ativistas, são religiosos, não são cristãos, porque o cristão pede, e Noé agora recebe o mandato de Deus e fala: Noé, vai chover de cima onde só minava de baixo. E Noé começa a dizer para todo mundo: sabe uma curiosidade que eu quero compartilhar com você aqui? Você sabia que aqueles que foram mortos no dilúvio, tinha algumas centenas que conheciam o Deus de Noé? Você sabia disso? Dá uma olhada nos livros históricos ou nos escritos rabínicos que tu tem informação. A citação diz que eles tinham uma comunidade que acreditava no Deus Todo-Poderoso. Mas quando veio uma coisa sobrenatural, a maioria fugiu e deixou Noé sozinho. A importância de ter relação pessoal com Deus é essa. É porque quando todo mundo disser que está errado, você ouve a voz de Deus. Mas está cheio de gente na igreja que ouve a voz do diabo e pensa que é a de Deus. Porque tem uma linha muito tênue entre a voz de Deus e a voz do diabo, é muito fina. E às vezes Satanás fala e se pensa que é Deus, porque Satanás é contrafacista. Aquelas pessoas da época do dilúvio, eles conheciam o Deus de Noé, Noé era o único. Eles tinham uma caminhada com Deus, uma Olimpíada. Mas no dia que disse: vai chover de cima, isso é absurdo, é igual dizer para você que vai alagar São José, não é? Cheio de monte. Esse rio vai gerar uma minação louca e vai cobrir o monte da Santa Cruz e não sei o que. Mas esse Jean manda, põe lá no cápsule que está metal, não é? É isso que aconteceu com Noé. Então por que Noé manteve isso? 120 anos enquanto todo mundo dizia que não. Por que Noé conseguiu dizer sim, sim, Mini? Por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Não existe cristianismo sem poder, irmão. Se você está na igreja e você ainda não conheceu o Deus da igreja, você está aqui sendo só um mero espectador, não vai chegar para lugar nenhum. O desafio do cristianismo é conhecer Jesus. Eu me lembro que quando eu era pequeno na igreja, e Dinho se lembra disso, talvez aqui tem gente também da mesma época, tinha um corinho que essa igreja cantava, e o evangelho que essa igreja pregava 40 anos atrás era tão simples. E eu cantava quando tinha 10 nessa igreja. Dinho se lembra, Galego talvez se lembre, tem gente aqui que se lembra. E o corinho dizia assim: conhecer Jesus, não sei se toca, se lembra, é tudo o que preciso conhecer, entender o amor, é tudo o que preciso compreender. Para quê? Para ter poder no viver. Só isso. Conhecer Jesus e entender o amor. Mas tem gente querendo conhecer um montão de coisa que não é da conta dele. Um ser humano ridículo, limitado, que o maior QI do mundo usa 14%. Aí tem uns na igreja: quem casou com Caim? Quem criou Jesus? De onde veio a mulher depois do dilúvio? Como que é isso? Cheio de indagas idiotas. Isso não agrega nada na tua vida. O que isso muda? Muda que tu pode se apostatar. Isso não agrega. O que eu preciso saber é que eu preciso ser amigo de Jesus e entender o amor. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente ama o próximo como a nós mesmos. Isso é o evangelho. Aí, consequentemente, eu me surpreendo fazendo as coisas que o Senhor Jesus fez. Amando o Santo Sábado, amando dizimar a primeira nota, a nota primeira e não a última. Amando deixar para lá, dar a preferência, amar o irmão. Porque nós, os adventistas do sétimo dia, nós cumprimos a lei, mas não amamos.
Se eu fizer uma pergunta aqui e te dizer quem é o teu... Uma coisa incrível que acontece na igreja. Se eu perguntar onde que está o teu melhor amigo, a maioria de nós, o meu melhor amigo não está aqui na igreja. O seu está? A maioria de nós temos uma amizade maior com os mundanos do que com os cristãos. Perceba isso. Nós temos um problema. Eu moro em Morro do Chapéu há 11 anos. Tudo bem que eu viajo, sempre viajando, mas minha família está lá. Eu nunca recebi uma visita do irmão dizer, eu vim aqui jantar com você, e eu já convidei, meu filho convida, e às vezes nós não temos. Eu não tenho uma amizade na igreja de Morro do Chapéu. Qual é o problema dos adventistas do sétimo dia? Onde que está teu melhor amigo? É esse aí do lado? É essa aí do lado? Hã? Não tem problema nenhum se você tem amizade lá fora. Não há problemas se você tem amigos lá fora. Mas isso se torna um problema quando você não tem amigos aqui dentro. Porque essas pessoas é que vão estar no céu com você. Se não houver unidade, não há derramamento da chuva serôdia. Se não houver unidade, não há derramamento do poder de Deus. E ninguém será experimentado por Deus se não aprender a amar pela fé. É por isso que nós precisamos conhecer Jesus, porque Ele amou do princípio até o fim. Foi ferido, humilhado, sofreu calado e não abriu a sua boca. E Noé amava, e 120 anos pregava, ele dizia, olha, Jesus vai voltar, mas isso é loucura, esse velho está doido. E ele falou, não, mas Jesus vai voltar, mas esse velho está maluco, não, mas o dilúvio vai acontecer. E Noé tinha o que na mão? O bastão do evangelho, a tocha, ele sabia em quem cria, ele confiava na palavra, ele tinha relacionamento pessoal com Deus, porque cristianismo e salvação não se baseia no que você faz, mas em quem você conhece. As boas obras, elas servem para glorificar Deus, mas ela é o resultado da relação e não a causa para a relação. E Noé fez bonito nos seus dias, veio o dilúvio e tudo aconteceu do jeito que havia sido profetizado. O que é que Noé tinha? O bastão na mão. O que é que ele tinha? A tocha do evangelho acesa, e ele seguiu adiante, acreditando no seu chamado. Bem, Noé desfaleceu e nós encontramos agora, eu salto alguns personagens, nós encontramos Abraão. Quem que é Abraão? O pai da fé. Ele foi chamado por Deus lá em Ur dos Caldeus. Ele estava com Terá, com Naó e com um monte de familiar. E Deus disse, sai daí que eu vou te mostrar um lugar. E ele sai de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, Júnior, terra de púrpura. E a distância de Ur dos Caldeus a Canaã, dá uma olhada no mapa, é 1.800 quilômetros. E diz que Abraão sai com a sua caravana rumo de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã. Mas quando chega no meio do caminho tem uma cidade chamada Harã. E diz a palavra que em Harã, Abraão parou com seu pai, com seus familiares, e Terá gostou de Harã. Em Harã tinha amizade, em Harã tinha contentamento, em Harã tinha chuva, em Harã tinha grama verde, em Harã era legal, era aconchegante. Eu quero dizer para você que Harã é o meio do caminho, é o diabo, é as trevas, é o terreno encantado de Satanás. Deus não é Deus de projeto cancelado. E Terá morreu em Harã. É o único personagem bíblico que eu vejo no meio do caminho sem finalizar um projeto de Deus, é Hará, o pai de Abraão. É Terá, o pai de Abraão. Mas Deus tinha um propósito para Abraão. Ele disse, Abraão, cadê o bastão? Abraão, cadê a tocha? Abraão, tu participa de uma Olimpíada. Abraão, tu vive um chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu engrandecerei teu nome e farei de ti uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Recebe essa palavra que é para a tua vida, acredita nessa palavra que é para os teus dias. Tu é um ungido moderno, tu tem um chamado nos dias de hoje e Deus manda te dizer que tu será uma bênção por aí. E ai daquele que se levantar contra o escolhido do Senhor. E Abraão foi um cara que teve uma experiência extraordinária. A palavra diz que quando ele tinha 100 e Sara tinha 90, neném, aparece Deus e diz assim, vou dar um filho para essa mulher de 90, que não tem mais fluxo, não tem mais nada de mulher, é fértil, e o velho com 100 anos não faz mais fio nem ninguém. E fala, vou dar um filho para essa mulher. E Abraão acreditou na promessa. E ele é reconhecido aqui agora como um homem que creu contra a esperança. Isso é lindo, ele creu contra a esperança. Meu Deus do céu, o que faz alguém crer contra a esperança, Jane? É a confiança, é a relação com o Todo-Poderoso, porque isso é simplesmente indescritível. E Abraão teve Isaac com 100 anos e Sara com 90. O tempo passa, quando Abraão está com 117, Isaac tem 17. Aí Deus fala assim, Abraão, pega esse menino que eu te dei, vai lá no Monte Moriá e sacrifica em minha homenagem.
Oh, meu Deus do céu, essa palavra é uma palavra rema, é uma palavra revelada. Tu precisas compreender isso, porque talvez alguns de nós, Deus pedirá coisas que parecem estranhas. Não vai pedir o teu filho, não vai pedir sacrifício humano, porque Deus não trabalha com isso. Deus tinha um propósito nessa ideia com Abraão, mas vai te pedir coisas que parecem ser difíceis. Mas acredita no que Deus coloca, acredita no que Deus te diz, compreendendo que Ele sabe o melhor para você. E lá no Monte Moriá tem vitória, lá no Monte Moriá a experiência é dobrada. Lá no Monte Moriá, tu desce mais santificado em nome de Jesus. E Abraão ouviu a voz de Deus. Imagina naquela aldeia que ele morava, que tinha comunidade. Abraão com 117, uma época que as pessoas viviam em média 140, 150. Alguém pode ter dito, esse velho está doido. Sara, manda, trazendo para os dias de hoje, manda levar para o asilo. Abraão não tem juízo. Como que Deus dá, o filho da promessa, agora manda matar o menino? Tem algum problema na vida desse homem? Mas Abraão conhecia a voz de Deus. Aleluia! Eu quero conhecer a voz do meu Deus. No mundo tem tantas vozes, não é? Tanto barulho do inferno, mas a voz do Senhor é tão mansa e suave. Ele está dizendo, meu filho, esse é o caminho, ou esse não é o caminho, meu filho, vá por aqui ou vá por ali. Minha filha, cuidado com essa relação, cuidado com esse namoro, cuidado com essa sedução, tenha cuidado com esse indivíduo. É dos filisteus, cuidado. Lá na Filisteia eles furam os olhos, lá na Filisteia tem moinho para rodar, fica na tribo de Israel, se envolve com o israelita, cuidado. Deus tem o melhor menino para você dentro dessa igreja, Deus tem a melhor mocinha para você dentro dessa igreja. Então, cuidado. Precisamos ouvir a voz de Deus. E Abraão leva Isaac para o monte. Isaac, sabe o que é que me chama a atenção? É a fé de Isaac. 117 anos. E Isaac com 17. Quem que tem 17 aqui? Cadê o jovem de 17 aqui? Alguém tem 17? Levanta a mão de 17 aí. 17 já é um rapaz, uma moça. Ele sabia o que estava acontecendo. Imagina a fé de Isaac. Meu pai está me levando para sacrificar. Meu pai está me levando, meu Deus, mas ele honrava pai e respeitava Deus. E ele falou, bem, meu pai, seja feita a vontade do Senhor. E chega lá no monte, eles preparam o altar. Isaac diz, meu pai, aqui está o altar, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala, deita aqui em cima, meu filho, porque Deus proveu para ti. Tá bom, meu pai, que seja assim. Isaac deita no altar. E quando Abraão pega o cutelo, pega a faca, e ele está prestes a atingir Isaac, Deus salvou. Providenciando um cordeiro, simbolizando o Senhor Jesus Cristo, que morreria na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E ele diz, Abraão, reconhece o que tendes fé em mim. Eis o cordeiro. E Abraão agora desce do monte, sendo o Senhor Abraão. O homem que anda com Deus, o homem que é amigo pessoal de Deus, e é considerado na palavra como o pai da fé, a tocha acesa, o bastão animado, e ele segue os seus dias com muita proeza em nome do Senhor Jesus. Bem, Abraão morre, nós encontramos agora José. José, ele foi vendido para os seus irmãos. Eu sei que vai batizar, irmão, mas eu tenho que concluir essa palavra. Eu peço perdão em nome de Jesus. Talvez vocês não me chamem mais para pregar aqui, mas eu não vou parar no meio, não. Ainda bem que é meu tio que está ali, minha tia, eles vão entender. Mas imagina comigo, José é vendido. Seus irmãos têm inveja dele, Silvan, e agora vende o menino, porque o menino começa a ter sonhos bonitos, começa a ter ideias perfeitas. Ele diz, opa, prega mais do que eu, vamos matar. Canta mais do que eu, não deixa ser líder, senão vai roubar meu brilho. É eloquente mais do que eu, não pode ser líder da escola sabatina, senão vai ganhar para mim. Tem essas coisas, a inveja. E Moisés os irmãos sentiam inveja de José e venderam ele para ser escravo no Egito. E lá no Egito ele foi humilhado. Lá no Egito ele foi escravo de Potifar, o comandante do faraó, e a mulher de Potifar era uma mulher bonita, uma mulher atraente, e ela olha para Moisés e tenta seduzi-lo, mas ele conhecia o quê? O Deus que ele servia. A razão da relação, a razão dessa maratona que você deve participar, é que quando vier o pecado, quando vier o problema, aí você apresenta sua identidade, fala, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou assim não, meu amigo, isso é demônio, repreende que não é de Deus. Mas qualquer relaçãozinha é de Deus. Conhece num grupo de amigos, conhece lá em São Paulo, na internet, bem, arrumei um homem que é de Deus. Arrumei uma menina que é de lá na casa do chapéu. E diz que foi Deus que providenciou. Está cheio de confusões na vida do povo, mas José sabia o que queria. E lá no Egito, ele é seduzido por a esposa de Potifar, mas ele não aceita. E ela agora acusa ele de sedução, quando na verdade ele não fez. E ele é posto em uma prisão. E lá na prisão ele é humilhado.
e aparece dois senhores na prisão, que é o copeiro e o padeiro, e eles têm dois sonhos, José interpreta o sonho dos dois. Mas quando ele sai, um morre, é enforcado, e o outro volta para atender o faraó. Você conhece a história. E quando ele sai, o copeiro, José diz assim: quando tu estiveres na presença do faraó, fala sobre mim para ele me tirar da prisão. Olha que pedido humilde, olha que pedido simplório. Quando vocês estiverem no palácio do faraó, fala de mim para que ele possa me libertar da prisão. O copeiro saiu de lá, passou um ano e pouquinho, não falou nada sobre José. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui em nome de Jesus. Toca, se o copeiro sai de lá e no outro dia fala para o faraó: faraó, tem um rapaz lá que revelou meu sonho, disse que o senhor ia me abençoar e o sonho é real. Eu queria lhe fazer um pedido. Ele era copeiro, ele tinha condição para isso. Eu quero que o senhor tire aquele rapaz da cadeia. E faraó poderia dar uma assinatura e tirar. Quem seria José se sai da cadeia com o pedido do copeiro? Quem seria José? Um ex-presidiário andando nas ruas do Egito desmoralizado. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas Deus tem o controle da tua vida. Ele sabe o momento certo de te honrar. Ele sabe o momento certo de te exaltar. E ele deixou Moisés lá, menino, o tempo, e mais de um ano preso, humilhado. Mas um dia o Deus incomoda o próprio faraó. E ele chega lá e tem um sonho, ninguém interpreta. E aí o copeiro entra em ação e diz: olha, tem um homem lá na prisão que sabe interpretar sonho. Ele chama José. José interpreta o sonho dele. E naquela hora o servo de Deus é exaltado como governador do Egito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha. José não foi dominado pelo Egito, mas ele dominou o Egito. Você entende disso? O Egito não dominou José, mas José governou o Egito. O jovem deve se comportar, você não deixa o mundo te governar, mas governe o mundo. Faça a sua parte, seja diferente. E agora José vira o governador do Egito com o bastão na mão, com a tocha acesa, confiando em Deus, pregando o evangelho, mostrando que o Deus do céu é o Todo-Poderoso, mostrando que o Deus de José é o Deus dos deuses, só o Senhor é Deus. E José morre, e no seu leito de dor, ele faz uma promessa, ou ele profetiza algo para Israel. E ele diz assim: eu estou morrendo, mas Deus vai visitar vocês, aleluia. Ele olha para os competidores rumo aos céus, e na hora da morte ele fala: igreja de Novo Horizonte, eu estou morrendo, mas chegará o momento que Deus vai visitar a sua igreja, chegará o momento que Deus vai quebrar as barreiras, chegará o momento que Deus vai repreender o mal, chegará o momento que Deus vai mudar a vida, chegará o momento que Deus vai mudar a história, chegará o momento que Deus vai encher de unção, de gozo, de alegria, de paz, de felicidade, de gozo, de salvação na sua presença. Deus vai visitar. Aquele que está deprimido, Deus vai visitar. Aquele que tem síndrome do pânico, não dorme de noite, está com insônia, Deus vai visitar. Para mostrar que Ele é o Deus da tua vida, mas segura o bastão na mão. Mantenha a tocha acesa, não desiste, não desista, sinta Jesus transformando sua vida, em nome de Jesus. As pessoas morrem, José morre, passa o tempo, e agora nós temos Moisés, e eu caminho para o final. E Moisés, a história de Moisés é perfeita. A Bíblia diz: pela fé Moisés recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Olha para isso. Há uma escrita rabínica que diz que Moisés seria o próximo faraó. Pega o menino, Jason, que está roubando a cena. Pega o menino, Jason. Pega o menino, os irmãos estão preocupados com o menino. Se liga na mensagem em nome de Jesus. Pela fé Moisés recusou ser aclamado como filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de oferecer por curto período de tempo. Eu não conheço um chamado mais forte do que esse. Há os escritos que diz que Moisés estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Ele desfrutava das academias do Egito, ele desfrutava do social do Egito, ele tinha as melhores relações do Egito, ele era o filho do faraó, mas ele tinha uma coisa dentro do coração, ele tinha convicção do chamado, mas não vivia o chamado. Tem crente na igreja assim, aqui tem crente assim. Tem a convicção, sabe que o caminho não é esse, sabe que Deus já disse que tem que mudar, sabe que tem dom, tem talento, está enterrando os talentos, tem a convicção, mas não está vivendo o que Deus deu.
Mas um dia Moisés decide viver. Estevão diz que a vida de Moisés foi dividida em 120 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos pastoreando ovelha. Moisés tinha 40. Príncipe do Egito, ele diz, eu não dou conta. Estou no Egito, mas não sou feliz. Tenho as namoradas mais bonitas do Egito, mas não consigo me satisfazer. Eu vou ser o próximo faraó, mas o reinado de Deus é muito superior. O cara se incomodava. Sabe, Wilson, aquela incomodação dele, eu não dou conta, eu não quero, eu não consigo, estou deprimido. As pessoas olham para mim e dizem, você não está bem? O que está faltando em você? É a ausência de Deus. Esse buraco no coração que você vai dormir e parece que tem uma lacuna, é do tamanho de Deus. E Moisés desce do palácio do faraó e ele passa 40 anos no Egito, mas ele tinha o quê? O bastão na mão. Ele conhecia o Deus que servia, ele tinha o chamado. E ele agora, depois de 40 anos, se torna um pastor, que pastoreia o povo de Deus por mais 40 anos, com a tocha do evangelho na mão. Quantos exemplos mais darei? Eu não disponho de tempo para falar da devoção de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel, os profetas, homens que pela fé venceram o reino, alcançaram a justiça, venceram a força do fogo, foram escape do fio da espada. As mulheres pela fé receberam seus mortos de volta à vida, e uns foram martirizados, humilhados, mortos no madeiro, e outros foram escarrerados, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, homens que o mundo não era digno que eles existissem. E você vai entender agora o ápice da mensagem. E todos estes, apesar de ter tido testemunho pela fé, o verso 40, os dois últimos versos de Hebreus 11, tu lê em casa. E todos estes, apesar de ter tido testemunho pela fé, ainda não alcançaram a promessa. E esse verso aqui ainda é mais forte do que o primeiro. Olha para mim. Provendo Deus alguma coisa melhor para quem? Para nós. A fim de que eles quem? Essa nuvem de testemunho que eu acabei de pregar, todos estes, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Abraão jaz na sepultura. Isaac jaz na sepultura. Com exceção de Moisés e Enoque, pastor, todos jazem na sepultura. Por quê? Deus pensou em você do século 21. Deus sabia da sua existência agora. E Ele falou, sem vocês não serão aperfeiçoados. Portanto, também você, de Novo Horizonte, que está rodeado por tão grande nuvem de testemunha, você tem uma obrigação. Desembaraçar de tudo que te atrapalha e correr também a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, cabe a cada um de nós desembaraçar de tudo que nos atrapalha e correr também a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso melhor treinador, orientador e o nosso melhor exemplo, porque Ele já venceu a cruz, venceu a morte e desfruta da glória. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso melhor amigo, Ele está conosco. Ele fala, filho, desembaraça e corre, desembaraça e corre, desembaraça e corre, porque chegou o dia, chegou a hora, chegou a tua vez. Essa mensagem é para o seu tempo, é para você, é para esse momento. Toma posse da cura e da vida, toma posse do fim das feridas, toma posse das portas abertas, toma posse das bênçãos completas e seja feliz em Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele possa te remir e que essas bênçãos venham na minha e na tua vida. E lembre-se, segura a tocha, irmão, até Jesus voltar. Deus te abençoe. Querido irmão Otávio, neste dia você está em festa, porque o seu nome vai ser colocado no livro da vida do Cordeiro. Como ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, para a remissão dos seus pecados e atendendo o desejo do seu coração, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Glória. Chamado
tenho a consciência limpa, sou servo de Deus.